Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Que alegria poder retornar a esta casa de oração, estar com esta amada igreja, que Deus seja louvado. Agradecer a Deus pela vida do nosso querido amigo pastor Carlinho. Muito obrigado, pastor, pela cordialidade do senhor, pastora Débora, Deus abençoe. Todos os amados amigos, obreiros do ministério, que Deus abençoe a vida de vocês. Me sinto privilegiado em ter a confiabilidade do nosso pastor. É um culto tão memorável que é o culto de Santa Ceia. Deus abençoe, muito obrigado cordialmente pelo carinho desta amada igreja. Eu estou sentindo Jesus aqui na casa, que coisa boa. Vire para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Jesus vai falar contigo agora. Quantos trouxeram Bíblia, diga eu vou para o céu. Quem não trouxe, diga eu vou também. Aleluia. Localize um texto bíblico comigo, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 5, a partir do primeiro verso. O texto bíblico nos diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda. Este tanque tinha 5 alpendres, e neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, que esperavam o movimento da água. Porquanto um anjo descia de certo em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E eis que estava ali um homem que já havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que ele estava nesta condição já havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo então respondeu-lhe dizendo: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te glorificamos nesta noite por tudo quanto o Senhor já tem feito, operado aqui no nosso meio. Mas nós necessitamos ouvir agora a voz do teu Espírito Santo falando conosco. Fale conosco de forma clara, concisa e objetiva, e que o teu Espírito possa alcançar o alvo dos nossos corações. Que o Senhor possa encontrar liberdade na casa, porque a casa é do Senhor. O Senhor já está falando conosco, Pai, mas nós necessitamos ouvir, Senhor, ainda mais a tua voz, de uma forma, Pai querido, mais clara, Pai, aos nossos corações. Que o abrir da boca seja meu, mas que o falar, o operar e o agir seja teu, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto muito desse texto ao qual nós lemos, escrito pelo evangelista João. João, quando escreve esse texto, ele é muito enfático em trazer esta narrativa bíblica. A cura de um paralítico na beira do tanque chamado Betesda. Nós não vamos encontrar essa dissertação bíblica nos demais evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Somente João nos traz esta narrativa bíblica. É interessante, eu gostaria de uma forma sintetizada aplicar algumas verdades à igreja que o Espírito Santo introduziu ao meu coração. E analisando o texto, nós vamos observar
O evangelista João, ele começa essa narrativa dizendo que havia uma festa em Jerusalém. João, ele não vai descrever qual era essa festa, se era a festa da Páscoa, se era a festa dos tabernáculos, mas João, ele nos descreve que havia uma festa em Jerusalém. Os judeus sempre foram muito festivos, os judeus sempre gostaram de festas, afinal, o Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus festivo, ele é um Deus que gosta da alegria. Quando você pensa na presença de Deus, você não pode imaginar um Deus assentado no seu trono, de cara fechada, olhando para a terra, como se ele fosse destruir todas as coisas, não. Quando você traz a memória a respeito do Deus que você veio servir, você tem que entender que a Bíblia diz que diante dele, até a tristeza tem que saltar de alegria, e no seu pescoço repousa a força. Então o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite é um Deus festivo, e os judeus sempre foram, pastor Carlinhos, muito festivos. João começa dizendo que havia uma festa em Jerusalém, e agora João nos diz que por ocasião da festa, Jesus, ele decide subir para Jerusalém. Só que antes de Jesus chegar em Jerusalém, na festa, ele vai dar uma passada no tanque chamado Betesda, aonde nós já lemos aqui, havia uma tradição, um anjo descia naquele tanque e agitava as águas, e o primeiro enfermo que caía nas águas após o movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Havia à beira daquele tanque cegos, coxos, mancos, ressecados, que esperavam o movimento das águas, estavam ali nutrindo uma esperança. Uma hora o meu milagre chega, uma hora eu entro dentro das águas e sou curado. A Bíblia nos diz que Jesus, e me desculpe a redundância, eu preciso enfatizar isso, antes de Jesus chegar na festa em Jerusalém, ele primeiro decide passar à beira do tanque de Betesda. Parece um tanto quanto inusitado, mas há uma inversão de prioridades aqui. Por quê? Porque se eu perguntar para você e você me responder sem demagogia alguma, o que é que você preferia? Uma festa, um ambiente festivo, onde pessoas estão ali para comemorar, onde há harmonia, onde há koinonia, comunhão, onde há alegria? É logicamente que você vai olhar para mim e vai dizer: pregador, eu gostaria de estar em um ambiente festivo, ao lugar de estar em um ambiente onde a tristeza reina, onde eu vou ver pessoas ali enfermas. É logicamente que todos nós, sem hipocrisia, gostaríamos de estar em um ambiente festivo. Só que Jesus, ele vai me ensinar que a prioridade do reino vai ser sempre atender os necessitados. Jesus, ele vai me ensinar que a prioridade do reino é estar aonde ninguém quer estar, é ir aonde ninguém quer ir, é conversar com quem ninguém quer conversar. Jesus, antes de ir para a festa, ele decide ir para um ambiente aonde está ali os improváveis, aonde ninguém quer estar, ninguém quer conversar, ninguém quer se relacionar com aquelas pessoas. Se você fosse no tanque de Betesda, justamente na época de festa, você não encontraria praticamente nenhum religioso ali, mas Jesus decide ir aonde estão os improváveis. Jesus, ele vai visitar quem ninguém quer visitar. Jesus, ele vai se aproximar de quem ninguém quer se aproximar. Para nós, pastor Carlinhos, o que faz sentido é o lógico, é festa, é o normal, é o natural. Mas para Jesus, o improvável, o anormal e o impossível é apenas mais uma das suas especialidades. Então, eu já quero abrir um leque aqui nessa noite. Não se preocupe, porque aquilo que para você parece impossível, improvável ou anormal, para Jesus é apenas uma das suas especialidades. Que ele tem todo o poder, ele é Deus. Então ele decide, pastor, ir para a beira do tanque. Quando Jesus chega na beira daquele tanque, tem muitos enfermos ali,
mas um em especial chama a atenção de Jesus. A Bíblia nos diz que havia ali um paralítico que estava sofrendo de uma enfermidade há 38 anos. Quantos anos? Me ajude a pregar, quantos anos? Há 38 anos esse paralítico estava aguardando o seu milagre, nutrindo uma esperança: um dia eu vou receber o meu milagre. 38 anos, não são 38 dias. 38 anos, não são 38 semanas. 38 anos, não são 38 meses. Olhando para a perspectiva desse paralítico, 38 anos de espera, à beira daquele tanque, aguardando o anjo descer, agitar as águas, para quem sabe cair nas águas e ser curado. Só que chegou à beira do tanque de Betesda, aquele que era maior do que o anjo que descia para agitar as águas. Chegou à beira do tanque de Betesda, aquele que tinha o poder de revolucionar a história daquele paralítico. Eu não sei quanto a você, mas deixa eu te dar uma informação. Já chegou aqui nesta noite. Eu gostei dessa mão levantada. Trouxe mão para levantar, boca para adorar e fé para receber. Já chegou nesta noite, pastor Carlinhos, nessa casa de oração, aquele que tem o poder de revolucionar a tua história. Você está sentindo ele, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. A glória. Chegou à beira do tanque o mestre, o dono do milagre. Agora, olhando para um ponto de vista da lei, como esse é um culto de Santa Ceia, não vamos quebrar princípios. Até porque Jesus, ele está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se eu pregasse um texto de Gênesis aqui, Jesus iria entrar, porque Jesus, ele está em toda a Bíblia Sagrada. Mas sendo esse um culto de Santa Ceia, vamos fazer uma rápida analogia aqui. Me permita. Aquele paralítico, ele estava há 38 anos esperando a manifestação do seu milagre. Sabia que todos nós, quando estamos aqui, sem exceção, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho, todos nós, quando estamos aqui, nós estávamos na mesma situação deste paralítico, olhando por um ponto de vista da lei. Todos nós estávamos paralisados. Segundo a lei, nós estávamos paralisados pelo pecado. Desde o pecado original, lá no Éden, houve uma separação entre o homem e o seu Criador. Foi necessário, Daniel, Deus estabelecer leis, princípios e prerrogativas para que o homem assim pudesse se aproximar dele novamente, não de forma direta, de forma indireta. Então, há um dia no calendário judaico que é chamado de Yom Kippur, o dia da expiação. Tome nota e medite na sua casa. Levítico capítulo 16. Pregador, que dia é esse? Era o dia mais sagrado do calendário judaico, o dia da expiação. Era o único dia em que o sumo sacerdote tinha a oportunidade de ter um tete a tete com o Deus de toda a terra. E isso acontecia uma vez ao ano. Quantas vezes? Uma vez ao ano. Pregador, como é que funcionava a liturgia? A liturgia funcionava assim: o sumo sacerdote, ele se santificava para esta ocasião, ele se banhava, ele vestia as vestes sacerdotais, colocava sobre o seu peito o peitoral com 12 pedras. Cada pedra, pastor Carlinhos, representava uma tribo de Israel. Ele tomava o incensário e pendurava sobre o seu pescoço, pegava o isopo nas suas mãos, o sangue do sacrifício, e ele adentrava dentro do tabernáculo. Ele dava alguns passos e ele entrava dentro do pátio do tabernáculo, onde estava o lavatório. Ele dava mais alguns passos e ele adentrava dentro do lugar santo, onde ficava a mesa com os pães da preposição, a menorá, o candelabro de ouro. Ele dava mais alguns passos e ele atravessava a cortina que fazia a divisão entre o lugar santo e o santo dos santos, uma vez ao ano. Ele entrava dentro do Santo dos Santos, atravessava a cortina, pegava o sangue do sacrifício e ele espargia sobre a tampa do propiciatório, em cima da arca da aliança, confessando o pecado da nação de Israel.
Aí você me pergunta: pregador, toda essa liturgia acontecia, mas e o povo? Aonde estava o povo dentro desse contexto? O povo tinha que aguardar o sumo sacerdote retornar do lado de fora. Diga comigo, do lado de fora. Eles não podiam adentrar no tabernáculo e participar da liturgia. Eles precisavam aguardar o sumo sacerdote do lado de fora. Eles aguardavam o sacerdote do lado de fora, e o sumo sacerdote depois, ele saía se houvesse aprovação de Deus, e apresentava o povo de Israel ao Deus de toda a terra. Mas o povo tinha que aguardar do lado de fora, porque devido às imperfeições, houve separação entre Deus e a sua criatura. Sabe por que nesse culto de Santa Ceia hoje, eu vim pregar para uma igreja aqui, avivada pela ação do Espírito Santo, uma igreja que não está mais paralisada pelo jugo da lei. Mas sabe o que alegra o meu coração? É que eu vim profetizar aqui na cidade de Potim para uma igreja que foi liberta pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Todas as nossas imperfeições foram cravadas na cruz. Você quer ver? 2000 anos atrás, lá naquela cruz, o peso dos meus e dos seus pecados estava sobre ele. Quando ele deu o seu último suspiro, ele olhou para cima e ele gritou: Pai, tetelestai, que significa: a dívida foi paga. Se isso não alegrar o seu coração, nada mais alegra. Levanta essa mão para cima, isso. Ô glória! A dívida foi paga. Eles não devem mais nada. Acabou, pregador? Acabou não. Lembra da alusão? Tabernáculo, uma vez ao ano, sumo sacerdote com sangue. Agora, quando Jesus entregou a vida dele por mim e por você na cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada nos diz que o véu, lembra do véu que fazia divisão? Ele se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora você tem livre acesso até a sala do trono. Eita, essa igreja é espiritual, eu sei. Eu estou pregando para uma igreja madura, pastor Carlinhos, uma igreja que foi comprada pelo poder do sangue. A glória. Pregador, o que inovou nisso? Segundo a lei, paralisia. Agora, segundo a graça, quando você vem para um ambiente de Santa Ceia como esse, que você sai da tua casa com o coração já fervendo na ação do Espírito, quando você dobra o teu joelho aí no banco onde você está, que você faz a sua primeira oração, literalmente falando, hoje você não precisa mais ir atrás do sumo sacerdote, levar a oferta de boi, de novilho, de carneiro, oferta de libação de sangue. Hoje, quando você faz a tua primeira oração no banco onde você está, literalmente falando, já há uma conexão entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. Eu vou continuar profetizando até você levantar a mão. Já há uma conexão, pastor Carlinhos, entre o santo e o santo dos santos, e essa conexão já está ligada aqui nessa noite. Eu estou pregando para pessoas que me ouvem nessa noite, que quem sabe em outro tempo da sua vida, você vivia uma vida de paralisia. O diabo estagnou áreas da sua vida. Você olhou para você e disse: Deus, eu não vejo mais saída, é o meu fim, fundo do poço. Quem sabe o diabo te escravizou em algumas áreas da sua vida, e você não via saída.
Mas olha você aqui hoje, lavado e liberto pelo sangue do oh glória. Você pode segurar na mão dessa pessoa que está do teu lado, isso. Vê se ela foi livre, vê se ele foi livre pelo poder do sangue. Balança ele aí, balança ela, vai. Isso. Não há mais nenhum estado de paralisia no nosso meio. Você foi coberto pelo precioso sangue. Hoje você é livre para adorar ao nome dele. Então não se contenta, irmão, em vir para um culto como esse. Não se contenta em ficar aí, ó, olhando para o ar, contando as estrelas, olhando para o relógio. Irmão, olha para cá. Jesus te libertou de toda limitação, de toda paralisia. Entenda, o espírito que habita dentro de você não é um espírito de paralisia. O espírito que habita dentro de você é um espírito de movimento. Eu vou repetir. O espírito que habita dentro de você é um espírito de movimento. E eu já sinto, pastor Carlinhos, a presença do espírito movimentando. Oh, ele movimenta, ele movimenta, ele movimenta. Essa era mando que ele paraiando. Eita. Oh. Eu não sei quanto a você, mas o espírito que nós servimos não é espírito de paralisia, é um espírito de movimento. Gênesis 1:1. A terra era sem forma aí, mas o Espírito de Deus, ele se movimentava. Oh, glória. O diabo não quer ver áreas da sua vida sendo movimentadas. A intenção do diabo é paralisar áreas da sua vida financeira, familiar, sentimental, ministerial. A missão de Satanás é paralisar áreas da sua vida. Mas nessa noite, querendo o diabo ou não querendo, oh glória, chegou na beira desse tanque aquele que é maior, e ele vai movimentar. É profético. Chegou na beira desse tanque o dono do milagre, e eu já sinto ele movimentando vidas aqui. Eu já vejo a presença do Espírito movimentando áreas da sua vida nessa noite. Então vem para um ambiente como esse, meu irmão, um culto de santa ceia, onde você entende que o sacrifício foi perfeito para você receber o perdão dos teus pecados. O sacrifício de Jesus lá foi perfeito para que você pudesse ser liberto de toda paralisia espiritual. Aí você vem para um ambiente como esse, ao invés de se desconectar, o pastor está profetizando, a irmã vem aqui, louva, e a palavra é liberada, e tem pessoa que está assim ainda, viajando. Irmão, se eu fosse você, eu mergulhava no oceano do Espírito, e dizia: Senhor, me enche, Senhor, aleluia, me usa, movimenta a minha vida, Espírito Santo. Eu não quero ser um crente paralisado. Eu estou profetizando para uma igreja, pastor Carlinhos, que Deus vai levantar na cidade de Potim, e essa igreja vai movimentar essa cidade debaixo do poder. Cadê você? Cadê você, adorador? Cadê você que veio para adorar ao nome dele? Recebe. Ah, irmão, mas se eu adorar, se eu pular, se eu falar em mistério, o que vão dizer de mim? O problema é deles, meu irmão. O seu compromisso é com Deus. Dá a tua melhor adoração para Ele. Se encha do Espírito Santo e deixa Ele te usar. Hoje você é livre. Você recebeu o acesso novamente à sala do trono do Pai.
pelo sacrifício de Jesus. Daqui a pouco você vai participar do corpo e do sangue dele, em memória. Em memória. Vida, saúde espiritual dentro de você. O diabo queria que você tivesse em 1000 e outro lugar, menos aqui nessa noite. Por quê? Porque Satanás sabe que daqui a pouco o pastor Carlinho vai usar os obreiros aqui, vai fazer a consagração desses elementos. E quando você pegar nesse pão, pegar nesse cálice, você vai estar bebendo, aleluia, a vida espiritual. O diabo, ele sabe que todas as vezes que você vem para um culto de Santa Ceia como esse, você está dizendo: Espírito Santo, eu estou me entregando ao Senhor, para que o Senhor alinhe a minha vida, que o Senhor alinhe o meu propósito, que o Senhor tome o direcionamento do meu ministério. Eu estou profetizando para alguém aqui nessa noite que vai sair desse culto, nessa noite, dizendo assim: o diabo até tentou paralisar áreas da minha vida, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: depois que você participar do meu corpo e do meu sangue, vai haver crescimento, você vai crescer, vai avançar, vai prosperar, porque o sangue do Cordeiro de Deus, ele te fortalece, te enche. Pela lei, cauterizado, parado, mas pela graça, você é livre. Chega Jesus na beira daquele tanque, 38 anos, sobre o jugo da lei, não podia ir para o templo, estava lá esperando o movimento das águas. Aí o texto diz assim, que Jesus olha, pastor Carlinhos, para aquele paralítico. E Jesus é maravilhoso. A pedagogia de Jesus é linda. Sabe por quê? Porque o texto diz assim: e Jesus, sabendo que ele estava naquele estado já havia muito tempo, Jesus olhou e disse: queres ficar são? Parece um tanto quanto que a pergunta de Jesus parece um tanto quanto que inusitada. Jesus já conhece o processo daquele homem, mas ele pergunta: você quer ficar são? Pregador, se Jesus já conhecia, já sabia que o homem era paralítico, por que é então que ele pergunta? Escuta, todo processo de cura nos responsabiliza para vivermos o sobrenatural. Jesus não é inconstante naquilo que ele faz. É por isso que ele lança a pergunta, porque ele precisa que a declaração de fé saia da boca. Ele precisa sentir verdade, certeza. Por isso que Jesus pergunta: você quer ficar são? Por quê? Porque Jesus está perguntando para aquele homem: você quer sair desse estado de paralisia, para a partir de agora ser inserido em um novo estado de movimento? Você quer sair desse estado de derrota da beira do tanque, para a partir de agora começar a vivenciar um novo estado de vitória? Não se assuste com o que eu vou te dizer, mas pastor Carlinhos, infelizmente existem muitas pessoas que já se habituaram a ficar à beira de um tanque. Existem pessoas que já se habituaram à zona de conforto, beira de tanque, ser ajudado, carregado. Talvez eu vou, talvez eu recebo, talvez eu sou curado. É por isso que Jesus pergunta: você quer ficar são? Porque isso implica fé, atitude, posicionamento. É sair do estado parado para ser inserido em um estado de movimento, de mudança, de crescimento. Por que que Jesus pergunta?
Porque mudanças requer assumir novas responsabilidades. É sair de um estado de fracasso para assumir um estado de vitória. É você entender que a partir do momento em que Jesus te chama, você é obrigado a deixar os velhos hábitos, as velhas práticas, os velhos ambientes, os velhos comportamentos. Eu estou pregando para alguém que Jesus está dizendo: eu estou projetando uma novidade de vida para você. Você quer? Urimini anarabaias. Aí, pastor Carlinhos, é interessante, já estou encerrando. O paralítico, ao invés dele olhar para o mestre, já viu aqueles flash na TikTok? Ou no corte rápido, Tramontina, resposta incisiva, não é assim? Quando Jesus lança a pergunta, qualificação, ele tinha que dar um corte rápido. Mestre, é o que eu mais quero. Eu quero, só que não. Ao invés dele olhar para o mestre e dizer: quero ser curado, é o que eu mais quero, sabe o que ele faz? Ele olha para o mestre e diz assim: mestre, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque dentro do tanque. Aí sabe o que eu aprendi? A pior deficiência desse paralítico não era física, mas a pior deficiência desse paralítico era emocional. Esse homem primeiro, pastor Carlinhos, ele precisa colocar para fora o que está dentro dele. Ele precisa desabafar com o mestre primeiro. Mestre, eu não tenho ninguém, quando a água é agitada me coloque no tanque, mas sempre que eu vou desce outro antes de mim. Então ele coloca para fora aquilo que está dentro. Escuta o que eu vou te dizer. Você sabia que existem pessoas dentro do nosso contexto que a única coisa que essas pessoas precisam é tempo de qualidade, tempo de atenção? Jesus, ele poderia olhar para aquele paralítico e dizer assim: eu não estou perguntando se te ajudam ou não, eu estou perguntando se você quer ser curado. Mas não. Jesus, ele para, Daniel, para atribuir tempo de qualidade para aquele paralítico. Ele vai ouvir, ele vai dar atenção. Existem pessoas que estão vivendo traumas, crises de ansiedade, depressão, traumas emocionais. Por quê? Porque às vezes não tem ninguém para se desabafar. Pessoas que estão até mesmo pensando em tirar a sua própria vida, porque acham que a beira do tanque é o fim. Mas escuta, nessa noite eu vim lá da cidade de Cruzeiro para profetizar para uma igreja aqui em Potim, que Deus vai instrumentalizar vidas aqui, pastor Carlinhos. E eu estou vendo vidas que vão ser boca profética na beira de muito tanque aqui. Oh glória! Eu estou vendo Jesus levantando muita voz profética aqui, que você vai ter uma palavra na beira desse tanque. Você vai atribuir tempo de qualidade para pessoas que estão pensando que é o fim, estão pensando que é o ponto final. Eu estou profetizando para alguém que entrou aqui nessa noite. E eu não sei, talvez é alguém dentro da tua casa, lá no trabalho, na faculdade, na rua onde você mora, mas tem alguém na beira desse tanque esperando uma palavra. Pregador, mas eu não sei falar bonito, não tenho uma boa hermenêutica, uma boa exegese, eu nunca fiz um curso básico de teologia. Ei, Deus não está preocupado com nada disso. Tudo isso é bom, é importante, preparação é maravilhoso. Se prepare, se você tiver condição, faça um curso, se adeque. Mas isso não é tudo. Talvez você não tenha uma boa oratória, uma boa hermenêutica, não sabe pregar bonito, não sabe falar bonito, mas você sabe abrir a tua boca e dizer: Jesus salva, Jesus ele cura,
Jesus, ele batiza com o Espírito Santo ainda. Ele está no nosso meio. Quem trouxe mão para levantar, boca para adorar e fé para receber. Você sabe dizer que Jesus é a única saída. Então eu estou profetizando, segura essa mão lá em cima. Eu estou profetizando, Deus vai levantar uma geração no meio dessa igreja, que vai ser boca profética, Daniel, para esta... Ah, meu Deus, eu vejo o Espírito Santo de Deus levantando. Cadê você? Cadê você que veio adorar? Cadê você que vai ser voz do Eterno para essa geração? Jesus ouve. Tempo de qualidade, eu te ouço, eu te entendo, eu te compreendo. Só que aí o que me chama a atenção na vida desse paralítico, fechei a Bíblia. O que me chama a atenção, pastor Carlinhos, é que aquele paralítico olha para o mestre e diz assim: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Só que ele diz assim: mas, vírgula, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que esse paralítico está me ensinando? O caminho para você vivenciar o sobrenatural se chama perseverança. Esse paralítico está me ensinando. Eu não sei como é que ele ia. Pode não ter ninguém, mestre, para segurar na extremidade da minha cama, mas eu sempre vou. Enquanto eu não sei se ele tentava ir rolando, eu não sei se ele tentava ir se arrastando, mas o texto me faz entender que ele nunca desistia do seu milagre. Glória! Ele nunca desistia do seu milagre. Eu não sei de que forma ele tentava, mas ele estava lá tentando. Um dia o meu milagre chega, um dia a minha hora chega, um dia eu recebo o sobrenatural. Eu não sei quanto a você, mas eu estou pregando para pessoas. Eu não sei há quanto tempo, literalmente falando, você está guardando o milagre à beira do tanque, mas de uma coisa eu tenho a certeza: o diabo, ele tem ódio da sua perseverança. O diabo não quer que você lute pelo teu milagre. O diabo não quer ver a tua família na presença do Senhor. O diabo não quer ver você vencendo essa enfermidade. Mas eu estou profetizando para homens e mulheres que estão aqui na beira do tanque, dizendo: eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Daqui a pouco ele chega, daqui a pouco ele chega na beira do meu tanque. O diabo não quer ver a tua perseverança, meu. O diabo quer que você chute o balde, que você olhe para trás, que você entregue o cargo para o pastor. O diabo quer que você desista dos projetos familiares, do projeto ministerial, do projeto do seu empreendimento. Satanás, ele não quer ver o teu progresso, Satanás quer ver o teu regresso. Satanás não queria que você estivesse envolvido em uma atmosfera espiritual como essa, mas ele quebrou a cara nesta noite. Sabe por quê? Porque chegou nessa noite aqui na beira desse tanque o dono do milagre. Oh glória! Chegou a pastora Débora na beira desse tanque, aquele que vai mudar a tua história, aquele que vai revolucionar a tua família, aquele que vai fazer o impossível acontecer. Quem recebe essa palavra, jogue essa mão para cima, adorador. Querendo o diabo ou não querendo, eu profetizo: você vai receber o teu milagre. Nunca desista do seu milagre. Vai com o recurso que você tem, mas vai. Se for necessário, vem arrastando, mas venha. O interessante é você vir, não desistir. Não fique esperando por tempos favoráveis para você colocar a tua fé em ação e viver o sobrenatural. Lá vai um conselho: usa o recurso que você tem, não deixa de tentar. Pregador, mas o tempo está muito frio. Eu coloco um casaco, mas eu vou para a casa do meu Deus adorar a Ele.
pregador, o tempo esquentou. Eu ponho uma camiseta mais fresquinha, mas eu venho para adorar ao leão da tribo de Judá. Pregador, o carro quebrou, eu ligo pro Uber, o Uber venha, mas eu vou para a casa do Eterno. Ninguém vai impedir o meu milagre. Pregador, não tem Uber, eu venho de mototáxi. Pregador, não tem mototáxi, eu monto na bicicleta. Pregador, não tem bicicleta, eu vou na marcha do varão. Mas eu chego. Cadê você, adorador, que veio receber o milagre? Persevera. O que não aconteceu hoje, talvez pode acontecer no culto de amanhã. Não desista. O diabo não quer que você viva o sobrenatural de Deus. Satanás não quer ver você perseverando pela sua família. Satanás não quer ver os seus projetos dando certo. Satanás não quer ver os teus sonhos sendo realizados. Mas eu encerro aqui profetizando sobre a tua vida e devolvo ao nosso digníssimo pastor. Querendo o diabo ou não querendo, eu estou ministrando nessa noite para você. Que venha o que vier, que custe o que custar, você não vai desistir. Eu vou repetir: venha o que vier, custe o que custar, mas você não vai desistir. Por que, pregador? Porque já ele chega na beira do teu tanque. Oh glória, tem meia dúzia que recebeu, eu vou profetizar. Já Daniel, ele chega na beira do tanque. E quando ele chega na beira do tanque, ele chega para operar o milagre. Quem recebe essa palavra, solta essa mão, levanta ela para cima. Fica de pé com a permissão do nosso pastor. Fica de pé, solta esse brado de glória. Mistura ele com aleluia nesta noite. Jesus olhou para aquele coxo, para aquele paralítico, e disse assim: levanta. 3 ordens imperativas. Levanta, diga comigo: levanta. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta. Jesus estava dizendo: a partir de hoje eu mudo a tua postura, posicionamento. Vai, levanta. Segundo, toma o teu leito. Jesus estava dizendo para aquele homem: está vendo essa cama aí? Era ela que te dominava, mas a partir de agora é você que vai dominar ela. Levanta essa mão. Sabe esse problema que estava tirando o teu sono? Jesus me trouxe lá de Cruzeiro para te dizer: até hoje esse problema te dominava, mas a partir de hoje eu chego na beira do teu tanque para te dizer: você sai daqui dominando esse problema e o meu nome sendo glorificado. Anda. Mudança de vida. Eu encerro profetizando sobre a tua vida. Esse ano de 2026 tem muita projeção de Jesus para a tua vida. Todas as áreas da sua vida que estavam paralisadas em cima de uma cama, literalmente falando, há uma projeção do céu para esse ano de 2026. Projetos que estavam parados, sonhos que estavam estagnados vão sair do papel. Vai haver idealização, porque Jesus chegou na beira do teu tanque. Você pode adorar? Segura na mão dessa pessoa, deixa eu orar por você para devolver ao nosso pastor. Pega na mão desse crente que está à tua direita, à tua esquerda. Fecha o corredor rapidinho. Fecha o corredor, deixa eu orar e profetizar sobre a tua vida. Jesus, nessa noite a tua palavra foi pregada e ela é mais afiada que espada alguma de 2 gumes. E nós ouvimos aqui, Senhor, que o Senhor é o Deus que continua operando milagres. O Senhor não mudou. O Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Senhor, eu não tenho dúvida de que nessa noite já está aqui no nosso meio aquele que é maior do que o anjo que agitava as águas. Já está aqui no nosso meio o dono do milagre. Por isso, onde houver um crente que entrou nessa casa para participar desse culto de Santa Ceia e que não aceita Jesus, viver uma vida de paralisia espiritual, move esse crente agora, Espírito Santo. Renova ele, renova ela nos dons espirituais, no dom da profecia, no dom das línguas estranhas. Vai, solta a tua voz, adorador, e deixa o Espírito Santo te usar
usar agora, Senhor, de acordo com o que eu profetizo sobre esta igreja. Aonde houver um crente que veio aqui para ser renovado, renova ele, Senhor, renova ela, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Pai, derrama sobre a vida do teu servo e derrama sobre a vida da tua serva uma unção poderosa da parte do teu Espírito. Vai, abre a tua boca, adorador. Só quem veio para adorar a ele, eu vou te dar 30 segundos para você abrir a tua boca, porque enquanto você está adorando, há uma unção do Espírito descendo sobre essa casa. Vai, vai, adorador. Eu já ouço barulho de línguas estranhas, pastor Carlinhos. Eu já ouço barulho de adorador no ambiente. Aonde houver um adorador nessa casa, enche, 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 Espírito Santo, até transbordar. Receba. Eu digo, a presença do Espírito, ela inunda esse ambiente. Eu digo, 2, aonde o diabo quis semear a paralisia, o Espírito de Deus, ele chega trazendo um movimento agora, agora, agora. Eu digo, 3, aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo, recebe renovo e poder de Deus, recebe graça, recebe fogo, recebe unção, recebe a presença do dono do milagre, em nome de Jesus.